Quando nos aproximamos da base militar de Shara, em Israel, sabíamos que atrocidades estavam para ser reveladas. Aqui, peritos e militares trabalham em um dos setores mais delicados do conflito, o da identificação dos mortos dessa guerra. Esse é um desses dias onde é muito difícil praticar jornalismo. Em cada container de refrigeração, como esse, estão cerca de 40 corpos e eles não param de chegar aqui. Muitos estão em condições muito difíceis de serem reconhecidos. São adultos, são crianças, são civis, são militares. E outros ainda estão em condições de crueldade extrema nessa guerra. Famílias inteiras buscam por informações, na esperança de que nomes dos desaparecidos não engrossem as listas dos mortos. Mas as notícias frequentemente não são boas. O coronel Chaim Weisberg nos explica que os corpos estão sendo identificados por reconhecimento de parentes, quando isso é possível, e nos casos mais complexos, por arcada dentária e DNA. Mas os exames realizados têm revelado não só a identidade das vítimas. Em muitos casos, mostram que elas foram vítimas de extrema violência, abuso. Existe a guerra e a dignidade. Qual a distância entre os dois no momento? Ontem encontramos uma família que foi queimada dentro de uma casa. O oficial fala com a voz embargada que os pais foram mortos primeiro. Depois, vozes foram ouvidas no andar de cima da casa. As crianças estavam lá. Então, trancaram todos e queimaram. O militar diz que essa situação é pior que o nazismo. Além dos relatos do coronel, duas oficiais descrevem os horrores vividos por algumas mulheres que moravam em vilarejos israelenses. A capitã Lee trabalha direto com os médicos legistas que examinaram os corpos. Eles dizem que mulheres de todas as idades, de jovens a idosas, foram estupradas antes e depois de serem mortas. Before getting killed, after getting killed. Pergunto para essa outra oficial, a primeira tenente Abigail, se ela confirma que mulheres foram estupradas antes e depois da morte. Sim, vi algumas delas, assim como alguns integrantes da minha equipe puderam comprovar também. O mesmo exército israelense, que já tinha denunciado a execução de crianças, agora revela um caso igualmente extremo, que envolve o assassinato de uma mulher grávida, com requintes de crueldade inimagináveis. A mulher foi morta e o bebê arrancado do ventre e depois morto também. Peço para ela deixar a patente de lado e avaliar como ser humano o que já vivenciou até aqui no conflito. Barbárie, crueldade. Penso que estamos enfrentando, posso dizer, forças malignas. Tenho até hoje dificuldades em lembrar tudo aquilo que vi. São cenas difíceis mesmo de esquecer. A Record TV mostrou com exclusividade o exato local onde acontecia uma festa de música eletrônica silenciada pelas bombas e pelos tiros. Esta é uma das áreas mais críticas, mais delicadas dessa guerra. Estamos na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, nos aproximando do local onde foi realizada a festa rave. Havia milhares de pessoas. A música tocava alta. De repente, luzes. À primeira vista, as pessoas pensaram se tratar de um espetáculo pirotécnico, mas não era. Era um ataque do Hamas. E as pessoas mal conseguiam se proteger. Esses carros, totalmente destruídos e carbonizados, marcam o exato local onde centenas de pessoas morreram. A quilômetros ali, ainda na fronteira de Israel, com a faixa de Gaza, nossa missão foi mostrar também com exclusividade o que aconteceu nos kibbutz, assentamentos israelenses atacados pelos terroristas do Hamas.
Aqui chegamos a uma das casas mais atingidas. Fala-se que pelo menos 10 pessoas morreram aqui nesta casa. E realmente o nível de destruição é indescritível. Aqui chegamos a um quarto de crianças aqui nessa casa. Esses brinquedos são a marca clara de pessoas inocentes que foram afetadas, atingidas. Pessoas, seres humanos que não entendem o que está acontecendo e que mesmo assim sofrem as duras consequências desta matança.